Gente, chegamos a mais uma segunda-feira, então é dia do quadro que vem por aí, aqui do Fora de Curva, onde elencamos os principais indicadores que vão ser divulgados no Brasil e no mundo entre terça e sexta-feira. Segunda-feira vai ser dia, ou foi o dia da posse do presidente norte-americano Donald Trump, mas pelo menos por enquanto eu não vou tratar disso. Vou tratar de indicadores econômicos, como eu falei, no decorrer dessa semana que tem bastante elementos a respeito do nosso país. A gente vai analisar os principais, é claro. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, não querendo mentir para vocês e não mentindo, mas na terça-feira nós não vamos tratar de Brasil, e sim de Reino Unido, por uma curiosidade que é importante acompanhar. Trata-se da taxa de desemprego naquele país. Normalmente, quando a gente fala do estrangeiro, é ou União Europeia, ou Estados Unidos, eventualmente China, algum outro país, e o Reino Unido, que já faz alguns anos se desvinculou da União Europeia, é sim um tema curioso no que se refere aos seus indicadores econômicos. O que nós podemos dar uma olhada em relação ao emprego, à empregabilidade, mais especificamente taxa de desemprego do Reino Unido, é que ela vem se mantendo praticamente estável ao longo dos últimos meses, começando por outubro de 2023, ou seja, já sem os efeitos tão pronunciados da pandemia, da crise sanitária global do coronavírus. Mas olha só o que está acontecendo, mesmo que esses dados estejam, essas informações estejam não explosivas, perto da estabilidade, uma pequena queda, um pequeno crescimento, nos últimos meses, o desemprego britânico ele está assim em uma ligeira aceleração. Em agosto nós tínhamos uma taxa de 4% de país do primeiro mundo com estabilidade socioeconômica, que é o caso do Reino Unido, apesar de alguns perrengues acontecerem por lá. Em setembro isso aí subiu para 4,3 e se manteve em outubro. Agora, na terça-feira, amanhã, portanto, vai sair o indicador de novembro e a previsão dos analistas de plantão da Scotland Yard, os British analistas de plantão, é de manutenção de 4,3%. Um pouco acima do padrão dos últimos meses, dos últimos anos, mas mesmo assim sob controle. A economia lá ela está esboçando algum tipo de reação, mas parece que ainda não encontrou seu norte de revigoramento depois da saída da União Europeia. É uma questão curiosa para observar, porque era esse o país o mais rico, o mais economicamente desenvolvido do mundo, e aos poucos foi entrando numa decadência, especialmente no período entre guerras, e agora é, sim, uma nação ainda importante economicamente, mas não é mais aquela dominadora global, apesar de despertar muitas curiosidades a respeito de suas inovações em termos de alianças econômicas. Então, eventualmente, vamos sim voltar a tratar do Reino Unido. Por enquanto, como eu falei, desemprego e instabilidade com um pequeno viés de alta, ainda não sendo uma tendência propriamente dita. Já na quarta-feira entramos no Festival de Brasil, vai ser divulgado pelo Banco Central o fluxo cambial estrangeiro aqui do nosso país. O quanto entrou e quanto saiu de moeda internacional, especialmente dólar, e isso é fundamental para nós avaliarmos o que vai acontecer com o Brasil no decorrer de 2025. Vamos lembrar que o Brasil, sim, está sob uma crise cambial, o dólar continua acima de R$ 6 e já existem pessoas falando, analistas falando, que pode superar o 7. Pode sim, é verdade, mas essa perspectiva não é uma garantia, quase que um chutezinho com algum grau de sofisticação. Isso aí depende, como já falei várias vezes, da diferença entre receita e despesa pública. O que o Brasil vai fazer com o seu enorme déficit público? Se ele continuar crescendo, esse fluxo cambial vai continuar sendo negativo e semana que vem vai ter reunião do Conselho de Política Monetária e, com resultado negativo na terça-feira, vai reforçar mais ainda uma tendência dos dirigentes do Banco Central a aumentar a nossa Selic, que agora tem 12,25%, vamos recordar, na antepenúltima
reunião do cupom subiu 0,25%, continuou saindo dinheiro do Brasil, dobraram a aposta para 0,5% na penúltima reunião, continuou se evadindo recursos aqui do nosso país e dobraram novamente essa aposta para 1%, aí sim chegando aos 12,25%, e não reteve, não deteve esse fluxo de saída, essa sangria de recursos investidos em papéis, títulos públicos e ações aqui no Brasil, e que o país, o governo federal precisa para girar a dívida pública especialmente. E, enquanto estiver saindo, o Banco Central, como fez hoje, vai continuar intervindo no câmbio. Hoje foi, se não me engano, 2 ou 3 bilhões de dólares que eles desfizeram das reservas cambiais para conter a alta do dólar, e foi um aumento, vamos reconhecer, inteligente, porque o dólar estava mais ou menos estável, com viés de queda, em função da questão especulativa do discurso de posse de Donald Trump nos Estados Unidos, e aí aproveitaram para fazer com que a moeda norte-americana recuasse um pouquinho em relação ao Brasil. Mas isso é um movimento de curtíssimo prazo que pode ser revertido amanhã, quando vai se divulgar esse fluxo de capital externo. Se for negativo, olha, o dólar vai dar mais uma disparada. E na quinta-feira, um dos elementos dessa equação, porque nós estamos falando de evasão de moeda estrangeira do Brasil em função de um desequilíbrio que nós temos nas contas públicas. O Brasil gasta mais do que arrecada, apesar da arrecadação estar crescendo de uma maneira muito, mas muito elevada. Em novembro, para vocês terem uma ideia, a alta de arrecadação, sem descontar a inflação, chegou ao patamar de 15%. Na quarta-feira vai sair o dado da arrecadação federal referente ao mês de dezembro. A tendência é que essa coleta de impostos no âmbito da federação continue crescendo, acelerando até os dados referentes ao primeiro trimestre de 2025, porque isso aí está sendo baseado não em função do aumento da atividade econômica, mas sim do aumento dos impostos. Nós tivemos carga tributária superior, impostos que não existiam sobre as grandes fortunas passaram a existir. Então, essa alta de dinheiro que entrando nos cofres públicos, como eu falei, não é em função da dinâmica da economia, e sim do aumento de alíquotas. Isso é uma coisa muito séria, especialmente porque, daqui a pouco vai vir esse dado também referente a dezembro, as despesas estão crescendo de uma forma muito mais rápida. O déficit público, mês a mês, junto com o pagamento dos juros da rolagem da dívida, é que fazem essa dívida pública que eu acabei de mencionar chegar a vários trilhões, beirar já os 8 trilhões de reais, que é uma coisa muito séria, e que quem investe no Brasil perde a confiança na solidez financeira do país por conta dessa performance. Então, reforma fiscal cortando despesa é uma necessidade, e isso não tem sinais no curto prazo que vai ser feito. Espero que o governo federal mude de ideia, porque isso vai ser sinônimo de maior aumento do dólar ou desvalorização do real, chamem como quiser, além de uma perspectiva de alta de juros e inflação aqui no Brasil, que é o pior dos mundos, a chamada estagflação, que pode dominar 2025, especialmente a partir do segundo trimestre. E, finalmente, para encerrar o quadro que vem por aí, o Fora de Curva de hoje, sexta-feira, o IBGE vai divulgar a antecipação da inflação oficial brasileira de janeiro. É o IPCA 15, que mede a variação dos preços da cesta de consumo dos consumidores entre 15 de dezembro e 15 de janeiro. A expectativa é de uma alta em torno de 0,4% a 0,5%, o que, para os padrões brasileiros, é muito elevado. Isso aí teria que ficar abaixo de 0,35% para ficar num nível, diríamos assim, satisfatório. A perspectiva não é essa, e existe nesse dado o risco, sim, de uma disseminação inflacionária que não aconteceu ainda, talvez pela alta da Selic nos últimos meses. Mas se acontecer uma aceleração inflacionária, aí aquele cenário de alta do dólar, de maior desestabilização da credibilidade do Brasil
no exterior vai se acelerar ainda mais. Vamos prestar muita atenção com esse indicador, que ele pode ser o fiel da balança, sim, para reunião que eu já mencionei do Conselho de Política Monetária na última semana agora de janeiro, que eventualmente vai decidir pelo aumento da taxa de juros, que pode ser entre 0,5% para os mais otimistas até 2% para os mais pessimistas. Eu vou ficar com meu palpite de 1,5%, que também é uma situação nada positiva para o Brasil. Espero que esses prognósticos sejam melhores do que eu imagino nessa semana, porque se não forem, gente, nós vamos fechar o primeiro mês do ano, fecha a semana que vem, mas vamos encaminhar para fechar o primeiro mês de 2025 com grandes preocupações de curto prazo pela frente. O que eu tinha para dizer hoje era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostaram, não esqueçam, like, compartilhamento desta película com a sua rede de contato, e para aqueles que não são inscritos aqui no Fora de Curva, eu faço meu convite para se inscrever no canal e ativar o tal do sinetinho das notificações. Um forte abraço a cada um de vocês, uma excelente semana, muita realização, sucesso e boas notícias. Até breve. Tchau, pessoal.